gente entendendo o plano da salvação desde o início, desde a criação, o que Deus disse a Adão quando ele criou, antes do pecado e depois do pecado, e a gente entendendo Deus onisciente. Então a gente tem o entendimento de que tudo foi organizado, foi planejado por Deus. Como diz a parábola da providência, Lucas capítulo 14, versículo 28, se não me falha a memória. Que o homem, antes de construir uma torre, antes ele faz os cálculos de tudo que vai gastar até o final, durante toda a construção. Faz o cálculo antes de começar, antes de colocar o fundamento, para que não aconteça de faltar material durante a construção e ele não poder terminar e ele se envergonhar perante os outros. Isso é o que a parábola diz. Então a gente entende o plano de Deus antes da criação do mundo, como diz a Bíblia, que Cristo foi pré-ordenado antes da fundação do mundo, o remédio para a cura, para a doença, para a morte, por causa do pecado que entraria. E Deus, tendo conhecimento de tudo isso, então a gente entende o plano de Deus, que nós não temos nada a ver com morte e com a salvação, porque foi tudo organizado por Deus. Deus não foi pego de surpresa, como a gente imaginava antes, quando estava nesse sistema de que nós somos responsáveis pelos nossos pecados. A Bíblia é clara, como diz Romanos 11:32, porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para usar com todos de misericórdia. Então, entendendo todas essas coisas, que o homem não pode fazer nada, nem para morrer, nem para salvação, porque para morrer já foi determinado assim por Adão. Deus criou Adão com esse propósito. Caso contrário, Deus não seria onisciente. Aconteceu. Ele criou Adão para ser eterno, para não pecar, mas Adão pecou. Aí ele teve que arrumar o remédio às pressas e demorou quase 4.000 anos, né? Até que Cristo viesse. Mas o cristianismo pensa desta maneira, o cristianismo dos homens, né? Dos gentios, pensa dessa maneira. Por isso que imputa o pecado nas pessoas e faz de tudo para tentar salvar o homem do inferno, da condenação. Sem sequer imaginar, segundo o que a Bíblia diz, segundo o que o Evangelho da graça, escrito pelo apóstolo Paulo, diz. Quando o homem lê a Bíblia com entendimento, para procurar entender a graça de Deus e a obra de Cristo na cruz, é simples. Mas para que o homem possa fazer isso, ele tem que estar fora de uma denominação. Porque ele deixa que o outro pense por ele.
e que fale tudo que a Bíblia diz por ele. Ele só diz amém, porque ele é um obreiro, ele é um servo. Mas quando ele está fora do sistema, porque ele não concorda com o sistema, ele vai tentar descobrir o porquê que alguma coisa está errado com o sistema. Aí ele estuda a Bíblia, procurando entendimento. E hoje, o mundo todo desigrejado, porque tem o igrejado crente, tem o desigrejado crente e tem o desigrejado natural. Aquele que nunca leu uma Bíblia, nunca pegou uma Bíblia, não tem denominação, nunca entrou dentro de uma igreja, uma chamada igreja. Esse é o livre. É o livre. Ele veio a este mundo como Deus ordenou e vive a vida como Deus deu. Simples assim. Sabendo que vai morrer. Como diz Eclesiastes, o morto não sabe de nada, mas o vivo sabe que vai morrer. Ele sabe que vai morrer, mas ele não procura pensar muito nisso. Porque de outra maneira a vida não teria como o rei Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, goza a tua vida, faz tudo aquilo que o teu coração deseja. Esta é a porção que Deus te dá nesta vida. Uma coisa interessante. Faz alguma diferença o igrejado, o crente, ler a Bíblia ou não? Nenhuma. Não faz nenhuma diferença por aquilo que já está determinado por Deus. Nada vai mudar. O plano de Deus começou antes da fundação do mundo e já terminou com Cristo na cruz. Deus só está esperando o tempo determinado por Ele próprio. Mas o plano já foi completo na cruz. Então não faz nenhuma diferença para o futuro do homem. Isso para aquele que está fora do sistema, porque para aquele que está dentro, você tem que ler. Você tem que ler. Mas não adianta a pessoa ler se ela não tem entendimento. Ela simplesmente vai entrar em confusão cada vez mais, porque é só condenação. A Bíblia toda, com exceção das epístolas do apóstolo Paulo, é condenação, condenação. Os evangelhos do reino por Jesus Cristo é toda condenação. E o homem não sabe, o igrejado não sabe o que é condenação por obras e condenação pelo pecado. Ele não sabe. Por isso ele não tem a certeza da salvação. Ele é salvo pela graça, mas não sabe o que é isso. Não consegue entender. Não faz nenhuma diferença. A única, quer dizer, faz uma diferença sim para aquele que procura ler com entendimento, que ele vai entender tudo o plano de Deus. Que nós não somos nada, não podemos nada, somos 100% dependentes de Deus. Por nós mesmos não conseguimos nada. Não é a nossa fé, não é a nossa crença, a nossa aceitação que vai mudar o que já foi feito na cruz. Mas infelizmente, o igrejado, como ele deixa que o outro pense por ele, que ele leia por ele diz amém para tudo. Ele entra nesse sistema e não consegue se libertar mais. Aí tudo aquilo que ele ouviu do homem, ele passa para frente. Ele passa para frente, vai fazendo aquela corrente de engano.
Porque as pessoas, elas não saem dos evangelhos do reino. Tudo antes da cruz. E vivificam isso que já foi acabado, foi terminado. Tudo que Cristo disse aos seus discípulos não é para hoje, porque é condenação. E hoje estamos no tempo da graça, mas o sistema vivifica tudo e traz para hoje. Como, por exemplo, uma pessoa postou numa página aí, eu não sei se foi porque eu já tinha colocado o meu pensamento, mas se ele foi respondendo, não na minha postagem, mas depois eu coloquei que se a fé do homem salva, o que será dos que morreram, que nasceram, viveram, morreram antes de Cristo? Não conheceram a Cristo, não conheceram a Deus, não conheceram nada, desde Adão. O que será deles? E do próprio Adão? Adão não teve fé. Adão não se arrependeu da sua desobediência. Adão não foi batizado. E o que será? Tudo por Cristo. Se a fé, simples fé, salvasse, ela salva sim, mas não da morte eterna. Ela salva da condenação das obras, mas para o povo judeu, não para o mundo, para os gentios. Então depois a pessoa não respondeu a essa postagem minha, mas colocou a passagem de Marcos. Jesus disse: a fé dele, eu não me lembro a postagem, mas a fé daquela pessoa, pela sua fé, porque você creu, seus pecados estão perdoados. Colocou assim no livro de Marcos. Mas como eu digo que a pessoa não faz a separação entre antes da cruz e depois da cruz, a lei antes da cruz e a graça depois da cruz, não faz separação de judeus, de gentios, obras, graça, não fazem. Então vivem nos evangelhos do reino, vivificando tudo. A pessoa colocou essa passagem de Marcos, e no próprio livro de Marcos, também tem, que é muita condenação, inferno, tem a passagem também que Cristo fala que se teu olho pecar contra ti, arranca-o, lança fora. Que é melhor você entrar sem um olho no reino dos céus do que com os dois ser lançado no inferno. Se a sua mão pecar contra ti, corta e lança fora. É melhor você entrar só com uma mão no reino dos céus do que com as duas ser lançado no inferno. Então, se a pessoa coloca isso como base, os evangelhos do reino como base para a salvação da morte eterna, basta que a pessoa arranque o olho e jogue fora, ou se roubou alguma coisa, corta a mão, seus pecados estão perdoados, literal. Evangelhos do reino é muito simbólico, como a própria Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, a semelhança, o reino dos céus é semelhante a tal, a isso, a aquilo. A semelhança com as obras, fazer boas obras para entrar no reino dos céus, que é o reino milenar na terra, não é eternidade. E as pessoas vivem nos evangelhos do reino, por isso que é o que é hoje o cristianismo, tentando salvar as pessoas, esquecendo que estamos no tempo da graça, a salvação para todos, não disponível a todos,
A salvação foi consumada, foi completa. Então o homem que busca ler a Bíblia com entendimento dele próprio, para ele próprio, ele vai descansar. E vai ter liberdade como aquele que nunca entrou num sistema, nunca participou de uma denominação. Ele vive a vida maravilhosamente bem, deita e dorme. Mas o homem, depois que entra numa denominação, ele já não dorme mais, por causa do dito inferno. Que se ele vacilar, ele perde a salvação. Tudo que Cristo disse, ele disse aos seus discípulos. A fé, segundo o igrejado, a fé salva. Mas é interessante que Cristo disse a essa pessoa no Evangelho de Marcos: seus pecados estão perdoados, um judeu. E a mulher cananeia? Cristo disse: grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Ele não disse: seus pecados estão perdoados. Grande é a tua fé. Nunca vi em todo Israel seja feita a tua vontade a respeito da filha que estava endemoniada. A mulher cananeia, que Cristo disse: não é lícito, não é bom pegar do pão da mesa do seu senhor e deitar aos cachorrinhos. E a mulher disse: eu sei, mestre, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mas de maneira nenhuma o crente, o gentil crente, ele quer ser a mulher cananeia. De maneira nenhuma. Ele não aceita ser o que é. Ser um gentil. Ele quer ser judeu. Ele quer ter tudo aquilo que foi dado ao judeu para ele. Mas não é possível. Nós estamos esperando que o povo de Deus, o povo santo, o povo de Israel, seja uma nação santa na grande tribulação. Para que toda a terra seja abençoada por ele, segundo o que Deus disse a Abraão, Gênesis 12, 3. Mas o crente, o gentil, ele esquece. Ele esquece tudo, mas a condenação ele não esquece. Mas o que Deus disse a Abraão é uma caixinha de promessa. O crente gentil, o igrejado, é uma caixinha de promessa. Cada dia ele tira uma passagem e lê. Hoje o dia tá bom. Hoje eu vou ser abençoado. Aí quando ele tira uma que fala uma coisa terrível, ele tira outra. Deixa aquela de lado. Até achar uma que interessa a ele. É um horóscopo. E as pessoas, os igrejados, é uma união entre eles. Fala uma coisa, todo mundo diz amém. Mas não vai pesquisar na Bíblia para ver se realmente é aquilo. Amém. Não importa. Cada coisa, história do cristianismo, já ouvi cada coisa, como diz assim, não tem nem como imaginar, não tem nem como imaginar, mas dizem, e tem medo disso. São tudo uma seita, né? Porque uma diz que a outra é uma seita, mas a deles não. Como queimar pecado.
faz uma fogueira para que escreve no papelzinho o pecado escondido, aquele pecado que você não revelou quando você aceitou a Cristo na hora do batismo, alguma coisa. Cristo não conhece o teu coração, Cristo não conhece o pecado que você cometeu lá na antiguidade, lá antes que você fosse casado, coisas que você fez antes do casamento que você não confessou ao pastor. Então, se você tem vergonha, escreve no papelzinho, aí vai lá fora, faz uma fogueira, todo mundo junto e queima. É uma heresia, mas está tudo bem, entre eles está tudo ótimo, é assim. Você queimou o teu pecado. O sangue de Cristo não nos purifica de todo o pecado. Mas esse é o cristianismo dos gentios. Se lê a Bíblia exatamente como está escrito, os evangelhos da graça, Romanos 3:10, inúteis. É o que nós somos, inúteis. Não há um justo, um sequer, um que entenda, um que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Porque não cai a escama dos olhos para ver a realidade. A fé salva o homem do castigo, o judeu do castigo. Porque ninguém ressuscita por fé. Ressuscita pela obra de Cristo, literal. A vida de Cristo na cruz que Ele deu pelo mundo, pelos pecados do mundo. A morte, o sepultamento e a ressurreição. É isso, literal, é isso que ressuscita o ser humano. Todos morrem em Adão e todos serão vivificados em Cristo. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Da mesma maneira, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Não tem dificuldade nenhuma de entender. Mas a Bíblia dos gentios tem muita coisa diferente. A dos judeus é isso, diz apenas isso. Uma obra anula a outra. Mas para eles, uma obra anula a outra dependendo de você, da tua aceitação, da tua fé, das tuas obras. Mas quando lê Isaías, que nossas obras são trapos de imundícia perante Deus, não entende. Isso aí eles esquecem. Esquecem tudo. Mas condenar a pessoa para o inferno que está em pecado, isso aí eles não esquecem. O plano de Deus foi idealizado antes da fundação do mundo, deu início, criou Adão para que o pecado entrasse. De outra maneira, Deus não é onisciente, né? Permitiu, antes do pecado, os abençoou. Estamos nós aqui hoje. Vamos descer ao pó da terra. Vamos descer ao pó da terra para ressuscitar. Ao som da última trombeta, depois do reinado milenar do Senhor Jesus Cristo, ao som da última trombeta, todo ser humano descendente de Adão, só pode ser descendente dele, não tem outro. Descendência de Adão. Pela vida de Cristo na cruz, pelo seu sangue e pela sua ressurreição, todos nós ressuscitaremos, como diz. Por um homem, a morte veio por um homem. E por um homem, a ressurreição dos mortos, Cristo, ressurreição dos mortos. Fiquem com Deus.